Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus queridos e amados irmãos, meditando um pouco sobre as leituras da missa da noite de Natal, né? Foi ontem, mas gostaria de trazer essa reflexão, deixar aqui, porque pessoas vão encontrando essas coisas no YouTube e vão assistindo, vão participando de anúncios, de pregações, ou seja, de conteúdos católicos que fica no YouTube. Então, vamos meditar um pouco sobre a missa da noite, né? Sobre as leituras da missa da noite de Natal. E convido você a participar comigo e com muita alegria fazer uso desses textos e também meditar, né, no seu coração o que eles vêm nos falar, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Isaías capítulo 9, versículo do 1 a 6, noite de Natal, o texto lido para a primeira leitura. O povo que andava na escuridão viu uma grande luz. Isso aqui é extraordinário. Aqui já daríamos para fazer a reflexão e passarmos um bom tempo falando sobre essa grande notícia. Um povo que andava na escuridão viu uma grande luz, né? Para os que habitavam nas sombras da morte, uma luz resplandeceu. Então, o Natal do Senhor é exatamente isso. É um povo que caiu no obscurantismo, que caiu nas trevas do pecado, depois do pecado de Adão e Eva. E esse povo que andava na escuridão, esse povo que andava na sombra da morte, que sou eu e você, viu resplandecer uma grande luz. E essa grande luz é nada mais, nada menos que o Messias, que o Salvador que se fez homem e habitou entre nós. E vai ser dito pelo profeta o seguinte: fizestes crescer a alegria e anunciastes a felicidade. Todos se regozijam em tua presença, como alegres ceifeiros na colheita, ou como exaltados guerreiros ao dividirem os despojos. Então, Isaías faz duas comparações: os ceifeiros, depois de uma colheita, alegres, uma colheita bem farta, e também os guerreiros que vencem uma guerra, vencem uma batalha e começam a dividir os despojos, ou seja, aquilo que conquistaram na guerra, né? E essas são as duas comparações da época do profeta, que ele vem comparar a alegria de receber o Salvador. Claro que a alegria de receber o Salvador é muito maior do que isso, mas como isso era um sinal de uma grandiosa alegria para aqueles que viviam no tempo do profeta Isaías, ele faz essa comparação. Para nós também é válido. Pense na maior alegria que você tem nesse mundo, ou já teve, por algo que você conquistou ou ganhou, e você multiplica isso aí infinitas vezes pelo anúncio, pela vinda do Messias para me salvar, para te salvar. Continua o profeta. Por quê? Pois o jugo que oprimia o povo, a carga sobre os ombros, o orgulho dos fiscais, tu os abatestes como na jornada de Mediã. Botas de tropa de assalto, trajes manchados de sangue, tudo será queimado e devorado pelas chamas, porque nasceu para nós um menino. Foi-nos dado um filho. Ele traz aos ombros a marca da realeza. O nome que lhe foi dado é Conselheiro Admirável, Deus Forte, Pai dos tempos futuros, Príncipe da Paz. Grande será o seu reino, e a paz não há de ter fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reinado, que ele irá consolidar e confirmar em justiça e santidade, a partir de agora e para todo sempre. O amor zeloso do Senhor dos exércitos há de realizar estas coisas. Então, o profeta Isaías faz o anúncio do Messias e o que ele fará, e como ele reinará, e como será o seu reino, e como ele estabelecerá a sua justiça.
Na segunda leitura, São Paulo escrevendo a Tito, São Paulo vai trazer para nós o que é essa graça, como se manifestou essa graça e o que ela realiza em nós e como nós devemos reagir a essa graça que veio até nós, que é o Messias que se encarna e que estabelece o seu reino, e como nós devemos viver no seu reino. Veja, segunda leitura da carta de São Paulo a Tito, capítulo 2, versos do 11 ao 14. São Paulo vai dizer para nós que recebemos o Messias, que recebemos o Salvador. Caríssimo, a graça de Deus se manifestou trazendo salvação para todos os homens. A graça de Deus se manifestou trazendo salvação para todos os homens. Todos. Não existe essa história de salvação, de expiação limitada. Salvação limitada para um grupo seleto. A salvação é para todos os homens. Porém, nem todos acolhem essa boa notícia. Por exemplo, nem todos acolheram a boa notícia que os pastores acolheram, que nós iremos ver um pouco à frente no evangelho da missa, aqui da noite de Natal. Veja, caríssimos, a graça de Deus se manifestou trazendo salvação para todos os homens. Ela nos ensina a abandonar a impiedade e as paixões mundanas e a viver neste mundo com equilíbrio, justiça e piedade, aguardando a feliz esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós para nos resgatar de toda maldade e purificar para si mesmo um povo que lhe pertença e que se dedique a praticar o bem. Então, o profeta anuncia quem será o Messias encarnado, um rei que governará com justiça, com paz, com equidade. E depois o apóstolo São Paulo vem mostrar para nós como devem ser os seus súditos, os seus servos. Alguém que deve abandonar a impiedade e as paixões mundanas e a viver neste mundo com equilíbrio, justiça, piedade, aguardando a feliz esperança e a manifestação gloriosa do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, que virá um dia para nos resgatar definitivamente, nos levando para o céu e nos glorificando com Ele. E o Evangelho faz dessa boa notícia um anúncio, deve ser anunciada. Os pastores veem essa notícia, mas também desejam anunciar. E assim deve ser a nossa vida. Aqueles que ouvem a boa notícia do nascimento do menino Deus, mas também aqueles que desejam anunciá-la. Aqueles que se alegram com ela, mas aqueles que levam alegria às pessoas por meio dela. Então, vejamos, Lucas capítulo 1, capítulo 2, versículos do 1 ao 14. Aconteceu que naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de toda a terra. Este primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Assíria. Todos iam registrar-se, cada um na sua cidade natal. Por ser da família e descendência de Davi, José subiu da cidade de Nazaré, na Galileia, até a cidade de Davi, chamada Belém, na Judéia, para registrar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Então, esse decreto de César Augusto, esse reinado de Quirino, Quirino era, ou melhor, esse governo de Quirino, que era governador da Síria, mostra na história a encarnação do Verbo. Não é algo que aconteceu extra história humana. É algo que aconteceu na história humana. Foi relatado momento, data, época e até mesmo personagens históricos como César Augusto e também como Quirino, governador da Síria. E aí nós podemos ver que o Deus que aparentemente estava longe, não estava tão longe. Ele se faz presente, ele se faz carne, ele vem até nós de uma maneira a sair da eternidade e entrar na história. Veja, continua o evangelho de hoje, versículo 5. Para registrar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida, enquanto estavam em Belém,
completaram-se os dias para o parto. E Maria deu à luz o seu filho primogênito. Ela o enfaixou e o colocou na manjedoura, pois não havia lugar para ele na hospedaria. Essa colocação do profeta, ou melhor, essa colocação de São Lucas, né, essa narração de São Lucas, de dizer que não havia lugar para eles, né, na hospedaria, mostra muito claramente a situação que nós vivemos também hoje. Jesus quer entrar nas nossas casas, Jesus quer entrar nos nossos corações, mas simplesmente não há lugar para ele. Não há lugar para ele, não há lugar para a Virgem Maria, não há lugar para São José, não há lugar para a Sagrada Família, nas casas, nas vidas, nas famílias que nós estamos atualmente presenciando. Que nós possamos ser famílias que abrem a nossa casa, que abre a nossa hospedaria, para que o menino Deus se faça presente em nossa família. E aí o evangelho continua, né? São Lucas continua. Naquela região havia pastores que passavam a noite nos campos, tomando conta do seu rebanho. Um anjo do Senhor apareceu aos pastores. A glória do Senhor os envolveu em luz, e eles ficaram com muito medo. O anjo, porém, disse aos pastores: não tenhais medo. Eu vos anuncio uma grande alegria, que o será para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vós um Salvador, que é o Cristo Senhor. Veja que grande alegria aqueles pastores receberam do anjo do Senhor que veio até eles. Eu vos trago um grande anúncio, uma grande alegria, que o será para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vós um Salvador, que é o Cristo Senhor. Isto servirá de sinal. Encontrarás o menino recém-nascido, envolvido em faixas e deitado numa manjedoura. E de repente, juntou-se ao anjo uma multidão da corte celeste. Cantavam louvores a Deus, dizendo: glória a Deus no mais alto dos céus, e paz na terra aos homens por ele amados. Então, meus amados irmãos, que nós possamos meditar sobre essas leituras, né? Que nós possamos meditar sobre essa verdade, o profeta que mostra quem é o Messias, como será o seu reino. São Paulo, que mostra para nós como nós devemos viver como súditos desse rei. E o evangelista São Lucas, que mostra para nós como nasceu o menino Deus. Sendo rei, se fez pobre, a ponto de nascer numa manjedoura, a ponto de nascer numa estribaria, a ponto de nascer no meio dos animais. O Deus Todo-Poderoso, aniquilando-se a si mesmo, se faz pobre e vem viver no meio dos pobres homens. Não pobre no sentido da teologia da libertação, que vem falar de um menino que nasceu porque foi rejeitado, simplesmente porque sofreu preconceito, ou porque não foi acolhido como deveria, isso ou aquilo outro. Não. Está se falando de um mundo que andava nas trevas e que não soube acolher a grande luz que via. Como diz São João no prólogo do seu evangelho. A luz veio para eles, mas eles preferiram as trevas. Estamos falando de pecado, não estamos falando de questões sociais, apesar que toda questão social é consequência de um pecado pessoal e também social que acontece dentro do nosso coração e também externamente a nós. Deus abençoe a todos e até amanhã, se Deus quiser. Ou melhor, até as leituras da Missa da Aurora.